Bom dia, hoje é segunda-feira, 22 de maio e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre segurança pública. Recebo na bancada do Bom Dia Baixada o novo comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro. Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada pela tua participação. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Chegando não tão novo na Baixada Santista, eu estou na área desde 2006, quando eu vim da área central de São Paulo. E contem conosco aí para apoiar toda a população, para que tentemos ter uma vida melhor aqui na Baixada. Mais tranquila, né, Coronel? E também Eduardo de Pinho Freire, diretor da IAMAN, empresa de segurança patrimonial, que hoje é meu convidado especial como comentarista de segurança. Eduardo, muito obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, Nathalie, um bom dia a todos e que tenhamos um bom programa e vou tentar aqui acompanhar o comandante. E com certeza vai conseguir, eu não tenho dúvidas. E você que acompanha o Bom Dia Baixada, pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem, seu vídeo, seu alô. O nosso telefone está aparecendo aí na tela. É só enviar que eu estou esperando a tua participação. E eu começo o nosso bate-papo, comandante, com a seguinte pergunta. A gestão anterior estabeleceu uma boa relação com a polícia civil, com a população e também, inclusive, com as prefeituras. Manter este legado é um dos princípios da tua gestão? Com certeza, é um princípio institucional, inclusive. É uma das bases da Polícia Militar, da gestão da Polícia Militar, é a Polícia Comunitária. E eu participei dessa gestão anterior como comandante do batalhão que cobre Cubatão, Guarujá e Bertioga, o 21º Batalhão de Polícia Militar do Interior, e nossa intenção realmente é manter o legado deixado aí pela equipe do Coronel Ricardo. Boa parte dessa equipe continua comigo, eu fazia parte da equipe, então temos que manter isso. O contato com a população, o contato com a imprensa, que tem sido muito bom, e principalmente o contato com a Polícia Civil e com as prefeituras. Os resultados dessa atuação conjunta entre Polícia Militar e Polícia Civil, entre prefeituras e Polícia Militar, estando no dia a dia ali, controlando alguns problemas de prevenção primária que afetam a prevenção secundária, é muito importante. Então nós pretendemos continuar esse trabalho forte com os outros órgãos, manter a transparência, contato com a imprensa, contato com a população e caminhar para frente. Manter o legado do comando anterior, tenho muita admiração pelo Coronel Ricardo, tentar buscar pontos que estão muito bons, sendo bem realizados, manter esses pontos, buscar algum detalhe ali, alguma situação que possa ser melhorada e tentar melhorar as situações para realmente manter a PM cada vez melhor na Baixada Santista. Eduardo, quando a gente pensa nessa relação de transparência, você trabalha com segurança privada, patrimonial, mas é um cidadão, vive aqui na Baixada Santista. E hoje, vivendo deste mercado de segurança, na tua opinião, qual é a importância de manter essa relação transparente com a população, com a Polícia Civil e com as prefeituras? Eu acredito que é muito importante. Eu, às vezes, não consigo entender. Na minha família, nós temos militares, eu tenho muitos amigos militares. Fui oficial do Exército por um período. Eu acho que a proximidade do poder público, né, com a população, ela é muito importante. Né? Você comentou até um pouquinho antes do programa, da sua filha dando bom dia para o policial respondendo. Isso é a coisa mais natural do mundo. E parece que, às vezes, existe uma parede que quem coloca é a população, né, com o policial. Eu não sei se é porque na minha família eu tenho irmão, tenho primos que são da polícia, eu tenho essa facilidade de contato, mas eu acho que isso é muito importante e essa transparência principalmente. Porque não adianta da minha forma de ver, não adianta você colocar um policial em cada esquina que não vai resolver o problema da população.
existem outras coisas que você precisa fazer que nós vamos conversar aqui durante o programa. Na verdade, essas outras coisas eu vou mais além. Eu acho que começa na base, né, Coronel? Eu acho que se a gente cuidar bem da nossa base, o trabalho da segurança pública fica, inclusive, muito mais fácil, né? Ficaria muito mais simples. Eu sonho com um país muito melhor e uma das premissas, com certeza, é uma família mais bem estruturada, uma família que dá exemplo para suas crianças, cidadãos que cumprem a norma. É muito complicado para a polícia atuar com aquele cidadão que ele não se considera bandido, e não é um assaltante, mas ele tem por hábito não cumprir normas. E isso vai se deteriorando com o correr do tempo. Eu tenho uma criança que não cumpre normas, um adolescente que não gosta de cumprir normas, não obedece a ninguém. Com certeza, há grande chance de se transformar um infrator, em um delinquente no futuro. Ele começa com pequenas coisas. E às vezes um pai, uma mãe, quando você vai chamar a atenção de um adolescente, ele fica muito irritado, muito bravo, porque você está corrigindo o filho. E mal ele imagina. Na verdade, nós estamos trabalhando com a base ali para tentar salvar esse adolescente. Acho que essa é a missão principal da família. E a polícia, ela vai entrar nesse circuito de uma forma complementar. Assim como o professor, até antes da polícia, também vai entrar de forma complementar. Mas quem pode realmente melhorar o país, nos ajudar de verdade, é o pai, é a mãe, é o irmão mais velho, o tio, dando principalmente bons exemplos para essas crianças que estão por aí. O bom exemplo é o que a gente pode dizer a principal ferramenta para a gente ter uma sociedade melhor, né, Eduardo? Não tenha dúvida. A nossa atual geração, eu acho que está muito mal acostumada. Eu acho que ela tá. não gosta de limites, né? Ela se sente afrontada quando ela recebe um limite. Não tenha dúvida. Eu acho que, por exemplo, eu falo que é a coisa mais normal do mundo, e eu adoro quando acontece, de eu, por exemplo, ser parado pela polícia rodoviária para averiguação simples. Sim. Por quê? Porque é para a minha proteção, né? De repente eu estou no meu carro, eu vou e volto para São Paulo muitas vezes durante a semana, e eu posso estar com alguém dentro do carro que está me sequestrando. Ou qualquer... Então, é para a minha segurança. Paro, não custa nada eu mostrar o documento do meu carro e poder seguir minha viagem tranquilo e falar, pô, fui parado. Quem não deve, ou seja, não teme, né? É lógico. E você vê, principalmente esses jovens, quando eles são parados pela polícia para averiguação, parece que é o fim do mundo. E mesmo as pessoas que estão assistindo, né, hoje, essa questão do celular, todo mundo grava tudo, e gravam e colocam como se fosse a coisa mais absurda do mundo, mas a coisa mais normal. Por quê? Eu entendo que a polícia, ela age preventivamente. Sim. Então, quando você para alguém, não tem nada, mas de repente essa pessoa está com uma arma, ou seja, ela vai ser apreendida o quê? Como porte ilegal de armas. Melhor do que ela ali na esquina tentar assaltar alguém e ela depois ser presa por um latrocínio ou algo parecido. Então, essa prevenção é muito importante e a população precisa ajudar muito nisso. Coronel, o Eduardo trouxe à tona um ponto que eu acho bastante importante a gente esclarecer para a nossa comunidade. As abordagens, elas são importantes, elas são de caráter preventivo, seja dentro da cidade, seja, por exemplo, como ele citou, nas rodovias. Como o policial militar deve agir numa abordagem? Bom, a primeira coisa a se esclarecer, nós trabalhamos com a fundada suspeita. Eu não preciso um crime estar sendo cometido para o policial efetuar a abordagem. Ela é preventiva. Como o Freire disse, você trabalha no dia a dia, é uma das ferramentas de controle que a polícia tem da criminalidade. E nós incentivamos o policial a não ficar parado, ele ficar abordando o dia inteiro, procurar um veículo, procurar um pequeno detalhe, um nervosismo, para que ele possa iniciar a sua abordagem. Normalmente, o policial, na abordagem, a primeira circunstância, a primeira condição é colocar tanto o policial quanto o abordado em condições de segurança, ou seja, que a pessoa tenha as mãos sobre a cabeça. Acho que essa é a principal premissa.
E não é o bandido que nós vamos mandar colocar a mão sobre a cabeça. É o cidadão que nós estamos abordando para garantir a segurança dele e a do policial. Quando a pessoa, de imediato, recebendo a ordem de levantar a mão sobre a cabeça, ela cumpre, o nível de estresse da abordagem já diminui. É o que favorece muito aos policiais, por exemplo, de outros países que estão à nossa frente na área de legislação, na área de educação da população. Quando um policial para a sua viatura atrás do veículo, por exemplo, nos Estados Unidos, já é comum, o cidadão já coloca as mãos sobre o volante e aguarda, ele coloca sobre o volante numa posição que ela possa ser vista e a partir daí se brinca de controle remoto. O policial vai fazendo pedidos ao cidadão e esse cidadão vai obedecendo aos pedidos. Isso não é você tratar a pessoa como um marginal. É esse lado latino que é complicado. É importante deixar claro que isso é um protocolo. A polícia segue um protocolo, né? Nós seguimos um protocolo, por exemplo, se o cidadão está obedecendo às solicitações, às ordens emanadas, você mantém um nível de protocolo mais baixo. Então, você está sob segurança. Se você dá algumas determinações, como, por exemplo, que a pessoa levante a mão e ela não o faz imediatamente, você já sai de uma arma de posição de segurança e passa a apontar a arma para essa pessoa. Por quê? Porque ela já começa a te colocar em risco. Ela não cumpriu uma ordem, por exemplo, de levantar as mãos. Ela não cumpriu uma ordem de soltar o cinto. Isso nós chamamos de progressão no uso da força. Quando as pessoas seguem as ordens emanadas pelo policial nessa abordagem, tudo fica mais tranquilo. Quando ela não segue a ordem, o protocolo vai dando um passo a mais na progressão do uso da força. Chegando numa situação extrema, quando você visualiza uma arma, quando uma arma é apontada para o policial, que ele efetua um disparo com arma de fogo. Então, tudo é uma progressão aí no uso da força. E é a segurança para o policial e a segurança, muitas vezes, para as pessoas que estão passando por perto daquela abordagem, porque geralmente a abordagem ela não acontece num lugar ermo, ela acontece num lugar de grande movimentação de pessoas. Sim, nós temos uma dinâmica muito grande, nós vivemos em sociedade, nós não vivemos isolados. O policial sempre tenta direcionar a abordagem por um ponto de menor risco, quando isso é possível. Agora, é importante que a população não aglomere ao redor de um policial, por exemplo, quando ele está fazendo uma abordagem. Essa pessoa vai aumentar a atenção do policial. Quando eu estou fazendo uma abordagem, começa a se aproximar alguém, nós temos um ângulo aqui de defesa, começa a se aproximar do policial pelas costas, por exemplo, isso pode tirar a atenção do policial com relação a quem ele está abordando e também aumentar o nível de estresse. Eu adoraria que todo mundo que fosse abordado seguisse a determinação do policial, isso diminui muito o estresse, diminui a necessidade de correção e diminui o erro. Nós somos humanos. Uma hora o policial também pode errar. E nós temos que tratá-lo exatamente dessa forma. Tentar auxiliar os policiais nas abordagens, colaborando com eles. E quando houver um erro, vamos tratar isso como um erro. O Eduardo colocou bem que hoje, por conta das redes sociais, é muito comum cair, todo mundo pega o seu celular, filma e os pré-julgamentos são feitos à revelia, né? E uma outra questão que ele colocou muito importante é a aproximação da população. Ele até citou minha filha. E a Luísa é uma criança que realmente, desde pequenininha, ela cumprimenta não só policial militar, como policial civil. E ela entende que são profissionais que estão trabalhando para a nossa segurança, né? Existe muito ainda essa barreira e este preconceito? Existe muito ainda aquela visão de que a polícia é aquela polícia que está ali só para usar a força, que não respeita o cidadão? Ou a população já está mais consciente devido a essa aproximação de relação? Na realidade, as crianças é que têm a sabedoria. Policial, ele é feito para proteger a população. E sempre foi assim. Não foi diferente na década de 70, não foi diferente na década de 80. Eu sou da geração Coca-Cola da polícia. Às vezes dizem que ligam a polícia militar ao regime de exceção. Eu, pelo menos, entrei na polícia em 85. Eu nunca tive contato aí com o regime militar, por exemplo.
Então, o policial já era nessa época, quando a gente começa a estudar com o coração aberto, estudo passado, você já vê, a polícia sempre existiu para cuidar das pessoas. Sim. No Brasil, Fora em São dele. Paulo, aqui no litoral, no Vale do Ribeira, nos Estados Unidos, policial é policial. E a criança sabe disso. A criança sabe, ela tem o coração aberto, ela sabe que nós estamos ali para proteger. Mas é importante essa inserção na mídia, por exemplo, que se iniciou, principalmente em 97, nós tivemos a mudança de doutrina na polícia, passando a levar realmente a sério, ou retomar a polícia comunitária, o contato, a polícia de proximidade, conversar com as pessoas. Né? Dar as mãos, né? Pegar as mãos. Bom dia, tudo bem? Como vai? Somos todos do bem. O policial adora quando uma criança, uma pessoa de bem, passa pelo policial e o cumprimenta. Bom dia, boa tarde, fique com Deus, é muito importante. Sem Deus, na nossa profissão, nós não sobrevivemos. Exato, acho que sem Deus, nenhuma profissão a gente vai adiante, né? Só um comentário, eu acho esse um ponto muito importante, eu tenho muito costume disso. Eu passo pela Margarida, pela pessoa que... Eu tenho costume de dar bom dia, porque você não cumprimenta todo mundo... Eu morei no interior, uma cidade pequena, uma época, e você cumprimentava todo mundo na rua, é diferente. Numa cidade como Santos, como São Paulo, isso não acontece. Mas os profissionais que estão trabalhando na rua, eu acho muito importante, porque eu sofro com isso, com o meu pessoal, né? Então, meu pessoal, às vezes, está na portaria de uma fábrica, na portaria de um prédio, as pessoas passam como se eles fossem fossem invisíveis. Como se eles fossem invisíveis, né? Não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite, não tem nada. Como se fosse invisível. Então, nós percebemos isso. Eu acho muito importante. Você passa na rua, tem um profissional trabalhando, não custa nada você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, você entendeu? Eu acho isso muito importante. E eu tenho 2 meninas e eu forço que elas também ajam da mesma maneira. Eu acho que essa é a base, a educação, né? Isso a gente faz casa. bem pra gente mesmo. Quando eu passo e cumprimento uma pessoa, parece que a endorfina começa a te favorecer e você é mais feliz. Então isso, pro policial, isso faz toda a diferença. Ele sai de casa para trabalhar sem saber se vai voltar. Sim. Nós não podemos... Isso também em qualquer lugar. Mas o risco é muito maior. O risco é maior num ponto, é menor em outro, mas o policial ele sai achando, sem ter a certeza de que vai voltar para casa. E um bom dia faz toda a diferença. Ele se sente cuidado pela população. Acho que aí está o segredo. Esse bom dia, esse boa tarde, esse boa noite... É a relação próxima. Somos todos iguais. Eu estou aqui para garantir tua segurança, mas não sou melhor que você, nem você é melhor do que eu. Somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Não interessa a sua religião, a sua cor, o seu grau de escolaridade. A polícia ela é muito republicana nesse ponto. Nós temos que tratar todos de forma igual. E gostaríamos também de ser tratado bem por todos. Isso cria uma relação de confiança. Isso melhora o dia do policial, melhora o dia da população. Um policial mais feliz, ele vai render mais. Ele vai cuidar melhor das pessoas. Nos próximos dias, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, deve protocolar o pedido de impeachment do presidente Michel Temer na Câmara dos Deputados. O Conselho Federal da OAB decidiu por 25 votos a 1 aprovar o relatório que recomendava que a entidade entrasse com pedido de impeachment contra Temer. A decisão foi tomada depois da divulgação do áudio do presidente da República com o dono da JBS, Joesley Batista. E agora, vindo para a nossa região, no Caderno Regional desta segunda-feira, você vai ver uma reportagem especial sobre o balanço da campanha de vacinação contra a gripe. Lembrando que a campanha vai até a próxima sexta-feira, então você que ainda não se vacinou, está nos grupos de risco, procure uma unidade de vacinação. Semana passada nós tivemos aqui a diretora regional da Vigilância Epidemiológica e tivemos também o infectologista, falamos dos riscos e dos perigos. Gripe é coisa séria. O Caderno Regional começa às 7h30 da noite. E voltamos a falar sobre segurança e desafios da nova gestão da Polícia Militar, com o novo comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro, e também Eduardo de Pinho Freire, diretor da IAMAN, empresa de segurança patrimonial, que hoje é meu convidado especial como comentarista de segurança. Coronel, o senhor no começo do nosso bate-papo disse que
veio da capital e já está aqui há algum tempo. A Baixada Santista, apesar de não ser tão grande como a capital, concentra alguns problemas tão sérios quanto os que existem na capital. Na visão do senhor, existe muita diferença do ponto de vista de atuação aqui na região da Baixada Santista e também do Vale do Ribeira? O grande problema hoje da polícia, nós melhoramos o treinamento, melhoramos a técnica de atuação, melhoramos a técnica de abordagem que estávamos comentando, mas ainda o nosso maior problema está na legislação. A legislação que trata da área de segurança pública no país, ela não atende às necessidades da população e da polícia. Deve estar atendendo alguém, mas não atende a população e não atende a polícia. E esse desafio ele é comum em São Paulo, capital, e no Vale do Ribeira e também aqui na região metropolitana da Baixada Santista. Isso é comum, na realidade, no país inteiro. Em alguns lugares isso afeta mais ou afeta menos. Eu tenho 32 anos de serviço na Polícia Militar e raramente eu vi uma legislação na área penal, na área processual penal, valorizar ao policial nesse período, melhorar as condições de trabalho do policial ou da população em geral. Então esse acredito que seja o maior desafio, não da Polícia Militar ou da Polícia Civil ou da Guarda Civil Municipal, é um desafio da sociedade, melhorar as condições em termos de legislação. Nossa legislação, do ponto de vista de segurança, às vezes parece uma piada, né? Quantas vezes a gente vê na própria mídia um indivíduo que é preso e solto mais de 5 vezes, a gente se pergunta, como é que isso é possível? Em conversas com pessoas da família, como eu falei, que são da Polícia Militar, eles comentam, né? Você aborda uma pessoa com 25, 30 anos, que tem 2 homicídios e já está na rua. Ou seja, essa pessoa não cumpriu 10% da pena e já está na rua, já cometendo um novo crime. Então, eu acredito, tenho certeza que a nossa legislação, ela dificulta muito o trabalho da Polícia Militar, né? Porque parece um trabalho de enxugar gelo, né? Você vai lá, prende, aí a justiça solta, vai lá, prende, a justiça solta. Essa muito sensação, difícil. Muitas vezes, que a gente está enxugando gelo em virtude da nossa legislação? Na realidade, a minha missão é fazer com que o policial militar na ponta da linha não tenha essa sensação. Na realidade, o policial faz muita diferença, ele tem a oportunidade todo dia de ajudar as pessoas. Sim. E ele não pode pensar só nesse lado da moeda. Só se o infrator está permanecendo preso, quanto tempo ele está sendo condenado. O policial tem que ter na sua mente que ele tem todo dia uma oportunidade de ajudar pessoas. Porque se ele focar só na legislação, só nessa situação de efetividade, de quanto tempo o infrator vai ficar preso, o policial vai perder aí a sua força, ele vai ficar maluco. Então, o policial tem que lembrar que ele faz o bem todos os dias. E é para isso que ele está nas ruas. Mas é claro, uma legislação mais adequada, um cumprimento de pena mais adequada. Também não podemos encher presídios como se fossem Sim. depósitos. Sim. Eu tenho que trabalhar nessa área, dar a chance para aqueles que querem melhorar. Ele é a primeira vez, a segunda vez que ele está cometendo um delito. Vamos tentar ajudar essa pessoa, né? Dar condições, fazer com que ele possa estudar e trabalhar. Eu acho que se ele é vagabundo, entre aspas, como se costuma falar na gíria, ele está desviado, vamos dar uma chance para que ele encontre o seu caminho. Agora, aquele que não quer encontrar o seu caminho, esse tem que ficar encarcerado, porque cada vez que ele sai aqui fora, ele causa um prejuízo, ele causa uma morte, e vida não tem preço. Quando eu deixo o infrator, que estava nas mãos do Estado, capturado, condenado a 30 anos às vezes, cumprir 6, 5, quando cumpre muito, e o solto, quem providenciou, quem proporcionou isso, quem fez essa lei, é responsável pelas mortes que ele provoca. Sem dúvida nenhuma. Você fazendo um paralelo aí, vamos dizer,
a gente usa muito os Estados Unidos como exemplo, e tem que usar, sim, né? Sim. Com a legislação americana, por exemplo, 2 pessoas saíram para cometer um assalto armados e abordaram um carro e, por exemplo, tem um policial lá dentro. O policial atirou e matou um dos bandidos. Aqui no Brasil, o policial vai responder. Nos Estados Unidos, quem responde é o comparsa dele, pelo homicídio. Você entendeu? Eu costumo dizer que é uma inversão de valores muito perigosa. Nós temos uma pergunta, o nosso WhatsApp hoje está recheado de participações. Pode colocar, por favor? Márcia Gobete de Santos, por que só na temporada há um reforço de policiais? Eu acho que essa é uma pergunta que todo morador da região da Baixada Santista, principalmente Santos e Praia Grande, que são cidades com... Guarujá, se perguntam por que a polícia só vem em grande efetivo na temporada? Essa é a pergunta mais fácil de te responder. A polícia em São Paulo ela é distribuída por faixa populacional. Nos pontos onde há mais população, há mais policiais. E é um critério justo. Depois, eu tenho outras circunstâncias que você ganha um pouquinho a mais de efetivo. Por exemplo, a situação geográfica da Baixada Santista. Eu tenho locais com 42% de aglomerados subnormais. 42% da população vivendo em aglomerados subnormais. Que são, para as pessoas entenderem, comunidades carentes, comunidades vulneráveis a risco. São o que o IBGE mudou a nomenclatura. São o que antigamente são as favelas. Isso é extremamente grave. A polícia, até na hora de distribuir seu efetivo, ela leva em consideração essa situação de favelas, leva em consideração a existência de presídios, leva em consideração indicadores criminais, mas o principal indicador que nós usamos para distribuir o bolo é um bolo e você tem que cortar em 645 municípios. Esse bolo ele é dividido com base na população. E aí entra a lógica do reforço na temporada. Eu tenho população saindo das outras cidades em massa e vindo para a Baixada Santista. Em massa. Em massa também. E esse deslocamento, essa sazonalidade, o policial dessas regiões, ele acompanha a sua população para a Baixada Santista. E aí nós temos reforço de 1.500, 1.600, às vezes 2.000 policiais, dependendo do ano. Mas a nossa média aí é trabalhar com 1.500, 1.600 policiais a mais na região metropolitana da Baixada Santista e também no Vale do Ribeira, lá, Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, acompanhando essa população que vem para a praia. Aí vocês nos perguntam, mas e os feriados prolongados e os finais de semana? E nesses feriados prolongados, finais de semana, quem paga aí, entre aspas, é o meu policial. Nós temos dobras o policial que ia folgar aqui na Baixada Santista, ele deixa de folgar, vem no seu período de folga trabalhar. Nós temos a diária extraordinária, onde o policial vem e vende o seu horário de folga, 8 horas ele vem e trabalha para mais. Nós temos efetivo que dá o suporte administrativo. Às vezes nós brincamos, o policial está interno no quartel. Não, ele está dando suporte para que o policial consiga trabalhar na rua. Se eu não tiver alguém para consertar o rádio dele, para... Tudo é um conjunto, tudo é uma equipe? Funciona como uma equipe, mas basicamente é isso. O efetivo de policiais, ele aumenta quando a população aumenta. Então, na temporada, é fácil. É uma massa muito grande de pessoas que vêm para a Baixada e eu tenho tempo útil de planejar. Eu comecei a planejar, nós começamos a planejar, o próprio Coronel Ricardo já começou a planejar a próxima Operação Verão, ainda no mês de fevereiro. Quer dizer, olha quantos meses antes. Nós vamos nos reunindo, o que pode ser melhorado, o que deu certo, o que deu errado, para que se preste um serviço de qualidade à população. E nos finais de semana, feriados prolongados, nós recebemos o apoio do Choque, do Comando de Operações Especiais, da ROCAN, do 2º Batalhão de Choque, da Rota, às vezes até do 3º Batalhão de Choque. A Rota muitas vezes desce serra, nesse período. Tem sido muito comum e eu estou muito feliz com isso. Cada agrupamento de polícia, cada equipe de policial que desce a mais a Baixada Santista para nos auxiliar, é muito bem-vinda e muito bem recebida. Eu costumo encontrar com os policiais na rua, gosto de ir pessoalmente, cumprimentá-los, mesmo os de fora,
e mostrar para eles são muito bem-vindos aqui na Baixada, nos auxiliando. E lembrando que nós temos o 2º Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Nessas situações onde há migração, o 2º Batalhão Especial de Polícia também, o efetivo dele é dobrado, vem na folga para tentar garantir. Né? O 2º BAEP. O 2º BAEP. Eduardo, você é proprietário de uma empresa de segurança privada e a segurança privada ela cresce quando há ausência do Estado. Sim. E essa ausência do Estado, a gente pode dizer muitas vezes que está diretamente ligado à nossa legislação falha, não é mesmo? Sim. Eu falo que o privado ele cresce na ausência do Estado, não só na segurança, né? Na previdência privada, na educação, em tudo, né? Então, as escolas particulares estão crescendo porque o Estado não está cumprindo com a parte, a segurança. Só que nunca, né, uma segurança privada vai substituir a segurança pública. A segurança pública, você tem policiais extremamente treinados, que vivem aquilo. Escolheram como profissão, isso, né? Que são policiais, né? Eles não estão policiais. Então, você tem uma diferença muito grande. A segurança particular, ela está só para procurar ser um complemento, e mesmo assim em bens privados, né? Em condomínios, em empresas, nunca na rua. Até porque não são profissionais treinados para isso, né? São olhos. E eu falo que, na verdade, não é só o vigilante, o porteiro, que seria um olho para ajudar. Eu acho que cada um, né, da população, cada um de nós seria um olho para a Polícia Militar, passando alguma informação, né? A Polícia Militar, ela tem formas de receber essas informações, sim, sem você se identificar. E eu acho muito chato, por exemplo, quando você ouve alguma coisa e a pessoa fala, não, eu não fiz boletim de ocorrência porque não vai levar a nada. Lê do engano da pessoa. Por quê? Porque não é só a questão se vão achar aquele celular dela, se vão recuperar alguma coisa, um relógio, que foi. Mas a questão, eu acho que a Polícia Militar, ela precisa muito de informações, sim, de estatística. Sim. Então, se, por exemplo, numa determinada rua tem 100 assaltos de moleques que passam de bicicleta, levam corretinha, ninguém faz BO, a Polícia Militar nunca vai saber que aquele local precisa ter um policiamento diferenciado. Foi como o comandante falou agora há pouco, né? Então, você tem que ter as informações para poder atuar naquele local. Se você não tem informação, como é que a Polícia Militar, como é que a Segurança Pública vai saber que naquela rua, naquele bairro, naquela localidade, existe um crime X ocorrendo a mais ou a menos, né? Então, eu acredito que tem que colocar os profissionais policiais na região e sabendo que naquela região está acontecendo mais isso. E isso a população realmente pode ajudar. Pode ajudar Ele tocou num ponto extremamente importante. Muitas vezes a população reclama da falta de segurança e quando a polícia é questionada, ela percebe que naquela região o índice de boletins de ocorrência registrados é muito baixo. Então, assim, como é que eu vou colocar um efetivo numa região onde não há registro de violência, enquanto outras têm? Então, por isso que a população é extremamente importante. Na realidade, mais dos fatores que hoje nós temos um tratamento científico, não só na distribuição dos policiais pelo Estado, mas quando eu vou colocar o tipo de patrulha, ou eu vou mandar uma patrulha patrulhar, e fazer o policiamento em um bairro específico, esse direcionamento ele é feito de duas formas. Aliás, duas entre elas, tem mais, mas onde existe uma concentração de pessoas, eu costumo dar uma prioridade que a chance de ter uma ocorrência é maior. E um dos outros fatores é onde existem os registros de ocorrência. Quais são os horários que esses registros estão sendo feitos? Que horário que estão roubando? Por quê? Quando uma empresa de ônibus, vou dar um exemplo, ela teve roubos sequenciais por 20 dias seguidos. Ela não foi fazer esse boletim de ocorrência nesses 20 dias seguidos. Chega no último dia do mês, vai um representante da empresa e fala, minha empresa teve
25 roubos a cobradores ou ao motorista durante o mês. O que eu, policial militar, posso fazer numa circunstância dessa? Eu vou acionar a bola de cristal da minha viatura e vou falar, vamos roubar um ônibus. Agora, ao passo que se foi roubado uma vez, ele vai lá e registra. No dia seguinte registra de novo. Registrou. Foi roubado a terceira, acendeu uma luz de alerta. Ó. Existe um infrator, às vezes você começa a estudar os boletins de ocorrência, ele rouba com uma faca em tal horário, ele vem, ele embarca em tal ponto de ônibus, ou ele está roubando em tal ponto de ônibus. Isso dá uma ferramenta para nós, comandantes de polícia, pedirmos para o nosso policial, falar assim, ó, chega ao ponto de você pedir, quando a população realmente registra, colabora, você pede para o policial, fala, vai em tal horário, vai em tal rua, nesse horário, aborda um cidadão assim, assim, assado, que ele vai estar portando uma faca. E acerta. E acerta. Por quê? Nós estudamos isso todo dia. Quando a informação chega, fica muito mais simples para o policial. É o que a gente chama de planejamento e de conhecimento preventivo da ocorrência, né? É a população cumprindo a sua missão constitucional lá. O artigo 144, ele fala, é um dever do Estado. Eu tenho que suprir a população de segurança. Mas lá continua dizendo que é responsabilidade de todos, ou seja, cabe à população, ou a população pode nos ajudar muito. Nós damos um exemplo aí, a vizinhança solidária. Nós temos alguns grupos já funcionando, outros na fase de planejamento, em que o vizinho ele começa a conhecer quem é aquela pessoa que mora a 2 casas da minha. Quem é essa pessoa? E isso tem um link com a polícia militar. Uma rede de relacionamento. Tem um movimento na casa dele às 3 horas da tarde. Não seria uma coisa suspeita, mas ele sabe que o vizinho está fora às 3 horas da tarde. Aciona a polícia militar. Ele dá esse alerta para a polícia militar e nós efetuamos a prisão. Evitamos que essa pessoa... um assalto. Evitamos que essa pessoa leve as coisas. Evitamos que o dono da casa chegue enquanto esse infrator está lá. E aí há o risco da perda da vida, Sim, há um risco de morte. E nosso principal escopo aí, nós trabalhamos exatamente para tentar evitar que as pessoas morram, que as pessoas sejam roubadas. Que uma pessoa, às vezes, que tem um carro que ela demorou 5 anos para pagar, e ele foi furtado ou foi roubado. Nós não podemos tratar isso como um número apenas. Eu tenho que tratar de números para saber se eu estou melhorando ou piorando a gestão, ou se a gestão equivocada de outros órgãos está nos atrapalhando ou não. Mas eu sempre tenho que tratar essa pessoa, me colocar no lugar dessa pessoa e falar, perdeu o único bem que ela tinha, às vezes. Se pôr no lugar do outro é extremamente importante, né? É difícil, mas é extremamente importante. Neste fim de semana, o Santos entrou em campo pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe enfrentou o Curitiba na Vila Belmiro e sofreu para garantir os 3 pontos. O técnico Dorival Júnior levou a campo um time misto e viu a equipe do Paraná dominar literalmente o jogo. O gol santista foi marcado pelo zagueiro David Braz ainda no primeiro tempo. Aliás, o único gol do jogo, que quase terminou empatado, se não fosse, vamos aqui dar o mérito, a bela atuação do goleiro Vanderlei, que salvou o Peixe com várias defesas importantes, entre elas a da cobrança do pênalti já no fim da partida. O Santos volta a campo amanhã, às 9h45 da noite, também na Vila, contra o Sporting Cristal do Peru, tentando confirmar a liderança do Grupo B, da Libertadores da América. O Peixe já está classificado para a próxima fase. E voltamos a conversar com o novo comandante da PM na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Rogério Silva Pedro, e também Eduardo de Pinho Freire, diretor da IAMAN, empresa de segurança patrimonial, que hoje é meu convidado especial como comentarista de segurança. Nós temos diversas participações hoje pelo nosso WhatsApp. Eu já agradeço antecipadamente a você que está participando e que nós talvez não consigamos colocar no ar, mas prometo passar e repassar aos nossos entrevistados as perguntas que nós não, porventura, não consigamos aí colocar no ar. Por isso, eu já peço para a nossa produção colocar a participação de mais um telespectador, por favor. Pode pôr na tela.
é Uriel Vilas Boas, de Santos. Muito obrigado, Uriel, pela tua participação. Qual a opinião sobre a atuação policial no programa UPP no Rio de Janeiro? Eu acho que isso vale tanto para você quanto para você. Posso começar com você, Eduardo? Qual que é a tua opinião sobre a UPP? Eu preferia que começasse com o comandante, então que eu acho que fica mais fácil Na depois. realidade, eu não conheço... É difícil falar sobre a UPP no Rio de Janeiro sem ter os resultados estatísticos daquela região. O Rio de Janeiro está com problemas de controlar a incidência criminal. Mas eu não sei dizer se os problemas são exatamente nas áreas em que estão instaladas as UPPs ou não. O que nós podemos citar é que nós temos várias práticas positivas a serem destacadas. Por exemplo, o Jardim Ângela, Sacadura Cabral, em Diadema, Jardim Ângela, São Paulo, Sacadura Cabral, em Diadema, e diversas outras programas de proximidade que deram certo em São Paulo. O programa UPP... o grande problema dele, eu tenho certeza, não é a polícia militar. O grande problema que tem dado no programa UPP, pelo que eu disse, eu não tenho as estatísticas, mas pelo que nós temos observado, os únicos que subiram o morro foram os policiais. Não se viu os outros órgãos subirem o morro e levar aí o seu atendimento à população. Sem subir a parte social... Quando o Estado não faz o seu papel, é aquilo que a gente disse, quando o Estado não faz o seu papel, há quem faça, né? E, infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem, muitas vezes, quem está fazendo. Na realidade, o grande problema é você ter um policial o tempo todo sendo alvo da criminalidade. Há um combate, realmente, nesses locais. E é o que eu volto a frisar. Se a parte social do Estado não subir o morro, a Polícia Militar do Rio não vai resolver esse problema sozinha. A sociedade carioca tem que resolver esse problema. Eu acredito, também a informação que eu posso dar é mais do que a gente procura conhecer, às vezes palestras que nós participamos. Mas acredito que a ideia é a aproximação com esse pessoal, porque, na verdade, eles são reféns dos bandidos nos morros, né? Até porque eles fazem de uma maneira para ter a população do seu lado. Eu assisti certa vez a palestra de ele não é mais o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, e ele fez um comentário que foi muito pertinente. Em determinado morro no Rio de Janeiro, construíram um conjunto habitacional, né, enorme, e aquilo ali ficou, acho que 8 meses para inaugurar, porque tinha que esperar a questão de um pouquinho antes da eleição, né? E ele comentando que aquilo daria problema. E você tem um conjunto habitacional vazio, novinho, pronto, e do lado o pessoal morando em casas em estado precário. Um belo dia, lógico, invadiram o conjunto habitacional. Aí ele falou, ligaram para mim e pediram, manda lá a polícia militar para tirar todo mundo. Ele falou, eu estou avisando faz tempo isso, agora como é que eu vou fazer para tirar a população lá de dentro? Então, foi isso que o comandante falou, a polícia militar subiu, e o resto? Né? E o resto do governo? O que fez para ajudar? Na verdade, eu acredito que, enquanto nesse país, as pessoas que gerem o país não façam de fato uma gestão séria, não adianta ficar colocando na mão da segurança pública, na mão da saúde pública, porque não vai funcionar. Uma coisa eu tenho certeza, a hora que tudo estiver caminhando bem, mais uma vez, o nosso trabalho vai ser muito mais fácil, muito mesmo. Eu acho que quando cada um faz a sua parte, o trabalho realmente fica mais fácil, né, Eduardo? Não tenha dúvida que fica facilitado de todas as formas. Foi o que foi comentado, né? Tudo é uma equipe, né? E uma máquina, se todas as engrenagens estiverem funcionando direitinho, lá na ponta vai sair um produto maravilhoso. Agora, se tiver uma engrenagem um pouquinho devagar ou torta, pode ter certeza que o produto não vai sair com qualidade. Quando no nosso país a gente fizer política de verdade na raiz da sua palavra e não mais politicagem, nossa sociedade certamente vai estar segura em todos os níveis. Eu, antes de encerrar, gostaria que o senhor deixasse um recado para a população sobre a importância dos telefones que nós temos à disposição e que podem ser usados para auxílio tanto da polícia quanto da própria comunidade. Bom, nós temos basicamente, nós da PM utilizamos 2 telefones principais. O 181, que é o Disque Denúncia, é para aquelas situações em que
corriqueiramente ocorre algum crime, o tráfico de drogas, por exemplo, uma velhinha que sofre abuso, uma criança que sofre abuso, ou mesmo alguma equipe policial que costumeiramente se desvia. Esse é o Disque Denúncia, não preciso me identificar, eu recebo um protocolo, passo a informação e essa informação chega ao nosso sistema de inteligência e nós vamos averiguar o que está acontecendo. É importantíssimo, cada informação que chega da população, ela nos auxilia a resolver um problema da própria população. E o outro é o nosso sistema 190, o telefone de emergência 190, que é aquele que eu estou com um problema, chama a mamãe. Né? Diz que é 190, o policial vai lhe auxiliar, viu alguém sendo alvo de infratores, diz que o 190, nos alerte, passe a placa de um veículo que você viu cometendo uma infração, um roubo, e o policial vai correndo lá te auxiliar. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. Muito obrigada mais uma vez. E eu deixo estendido o convite para, novamente, você voltar como meu comentarista de segurança. Obrigado. E o senhor voltar com informações pertinentes à nossa comunidade. Muito obrigada. Nós agradecemos a vocês e a todos os ouvintes a oportunidade de poder mostrar a Polícia Militar. Estamos trabalhando para protegê-los. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço e realmente estou entusiasmado nessa 1 hora com o nosso novo comandante. Eu fico por aqui, volto amanhã a partir das 8 horas da manhã. Amanhã quem comanda o Bom Dia Baixada é o nosso amigo Rogério Conde. Ele vai conversar com os vereadores Banha e Fabrício Cardoso, que também é vice-presidente da Câmara Municipal. Até quarta-feira. Tchau.